Mas eu vou puxar mais o assunto para o jornalismo agora, da área deles, né, mais específica, porque como é que surgiu, assim, porque vocês estão focados no podcast de jornalismo, né? Vocês abordam futebol, mas é para falar mais da profissão. O porquê disso? É para fugir um pouco, porque tem muito podcast falando de futebol, né? Vocês queriam, realmente, o foco seria na profissão, no jornalismo? A nossa ideia primária é essa, né? A gente sabe que tem muito podcast sobre futebol e a gente acompanha muitos desses. Então, a gente vive hoje, vocês também, essa onda, essa crescente maluca de podcast, em que qualquer pessoa vai fazendo podcast e não dá pra gente achar que isso vai dar certo e que vai prosperar. Então, primeiro a gente esperava ter um diferencial, a gente queria fazer alguma coisa diferente. Então, a nossa ideia era não falar de futebol, falar de jornalismo esportivo. Então, falar de coberturas, conversar com comentaristas, com repórteres, com fotógrafos esportivos, porque além de a gente conseguir trazer uma coisa diferente, a gente dá voz a pessoas que normalmente eles perguntam, não respondem. Então a gente tem às vezes uma visão meio, não de herói, não de ídolo, mas uma visão meio que imaculada assim, de jornalistas esportivos, e que eles menos descontraídos. Então a gente conversando no nosso podcast, por exemplo, com a própria Juliana Veiga, que apresentou o Sport Center por 6 anos, eu e o Matheus, a gente ficou chocado o quão pessoa ela é, o quão gente, sabe? Sim. E às vezes a gente não consegue enxergar isso pela TV. A TV, ela engessa muito os profissionais pelos seus motivos, claro. Então a nossa decisão foi por esse caminho. Não, e basicamente nossa ideia desde o início do nosso projeto, né, era tentar trazer um pouco do que falta nos podcasts, né? Porque é muito jogador falando, muito técnico falando, e tem aquela famosa frase, né? Se você não jogou bola, você não pode comentar sobre futebol. E é errado isso, sabe? Os jornalistas, a gente vê, se matam de estudar, até às vezes nós, simples torcedores, né, fanáticos pelo futebol, entendemos muito mais que ex-jogadores, e a gente queria entender isso, trazer um pouco de quem tem pouca voz para uma mídia que, sabe, precisa dar voz para essas pessoas. Na TV, muitas vezes, a gente sabe só do que ele fala no jornal, no Sport Center, no caso da Juliana Veiga, do Marra, do Bertozzi, e a gente não sabe como eles se prepararam para isso, como foi o caminhar deles para chegar até isso, de onde surgiu essa vontade, da inspiração deles, se teve apoio, se não teve. Porque a gente sabe, no Brasil o jornalismo é muito criticado por muita gente. Então, dificilmente a sua família vai apoiar você fazer jornalismo hoje em dia, né? E eu e o Vitor, a gente fala isso no podcast, que graças a Deus, eu e ele temos famílias que apoiam nossa decisão, apoiam o nosso projeto. A gente compartilha os links dos nossos podcasts. Minha mãe, que é mais velha assim, ama jogar em grupo de WhatsApp, nossa, compartilha para todo mundo, meu pai também, e é bom isso, sabe? E ver que todo jornalista não é aquele simples cara, tipo, pessoa fechada, vai criticar o jogador por isso, por aquilo, mas é uma pessoa que paga para fazer aquilo, né? Ama o que tá fazendo, mas tem que criticar, né? Não é só passar a mãozinha na cabeça, igual alguns comentaristas fazem, eu não vou citar nome de X ou Y, mas a gente tem que trazer um pouco da pessoa dele, sabe? As pessoas têm que saber, aquela pessoa tem um sentimento, que eu vou lá na internet criticar, ser um hater dele e esquecer que ele é um ser humano? Ele não é só um crítico. Então a gente quis trazer muito esse lado pessoa do jornalista. Aliás, esse episódio da Juliana Veiga tá bem legal. Foi um dos que eu mais gostei, assim, que eu acompanhei. Realmente, o bate-papo é prazeroso demais, né? Obrigado. Aliás, o card deles, do Galate, de entrevistar, está espetacular, né? Porque tem Bertozzi, como é que é? Mário Marra, tem Tirone, a Juliana Veiga e o Fernando Gavini, né? Que foi Gazeta também. Ele fez ESPN por um tempo e hoje em dia ele é especializado hoje em dia em Jogos Olímpicos, né? Então é um episódio temático. A gente conseguiu falar com uma galera bem legal, uma galera bem pesada. E aí, claro, que dá um pouco de credibilidade para o nosso trabalho, dá um pouco de importância, mas é bom para entender como essa galera que está nos grandes veículos, principalmente 4 desses que a gente falou, todos passaram já pela ESPN, 2 ainda estão, mas é o que o Matheus falou, a gente às vezes não tem a dimensão de como eles são como pessoa. Em 2019, eu e o Matheus, a gente fez um curso com o Léo Bertozzi, e aí eu fiquei mega chocado, porque a gente que assiste o Léo na TV,
E aí eu falo isso muito com o Matheus, são caras que, porra, moldaram a minha adolescência, que me fizeram escolher o jornalismo e me fizeram ser o jornalista que eu sou hoje. Eu não imaginava o Léo Bertozzi tomando cerveja e falando palavrão, sabe? Era uma coisa que a gente não conseguia imaginar. Porque é lógico, ali na TV não é o papel dele, ele não tem que fazer isso mesmo. Mas ter esse contato mais próximo com pessoas que você admira é muito legal.